Olá, bem-vindos à nossa oitava aula do curso de Microsoft Project na prática. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar aprendendo os recursos do Microsoft Project. Nós vamos trabalhar com a guia de recursos. Então até agora nós trabalhamos com as tarefas. Aprendemos a fazer o relacionamento entre as tarefas, aprendemos como que nós trabalhamos com tarefas recorrentes, como que a gente usa a linha de resumo, entendemos como é a janela do gráfico de Gantt, onde nós temos a tabela de entrada das tarefas e o gráfico de Gantt do lado direito. Hoje nós vamos ver os recursos. Então, para a gente ver recursos, a gente clica aqui na guia Recursos do Project. E aí nós vamos começar pelo grupo Exibir. Dentro do grupo Exibir, nós temos as visões de recursos que nós temos no Project. Então, o primeiro e o padrão da versão Project Professional é o planejador de equipe. Então, ele é sempre um botão separado em duas seções, a superior que tem o ícone. Quando você clica, ele abre o ícone, então que é o planejador, ok? Nós temos aqui na parte inferior do botão, que é a segunda seção, as visões internas, e aqui trazem todas, tanto de tarefas quanto de recursos. E eu volto a salientar, né, o Project, ele tem duas visões. A primeira é a visão da tarefa. A segunda é a visão do recurso. Então, todos os relatórios, todas as janelas, elas vão estar atribuídos a uma dessas visões. O gráfico de Gantt, ele está atribuído, por exemplo, à visão das tarefas. O planejador de equipe está atribuído à visão dos recursos, tá? Além do planejador de equipe, a gente tem aqui a planilha de recursos, o formulário dos recursos, um gráfico de recursos e o uso dos recursos. São as visões de recursos que nós temos, tá? Então, olha só. Cliquem, por favor, aqui no planejador, tá? Nós vamos entender o planejador de equipe. O planejador de equipe é muito simples. Ele surgiu aí no Project 2010. E ele oferece um ganho, eu vou chamar assim, ganho, muito legal na produtividade. Tá? Por quê? Ele foi desenvolvido pensando em como mostrar a alocação das tarefas. E a gente pode mover essa alocação do lado esquerdo, do lado direito, perdão, onde estão nossas datas, onde está o nosso tempo, tá bom? Vocês vão perceber que ele é muito simples de usar. Então, é possível a gente verificar aqui que esse planejador ele vai dividir as nossas informações. Aqui, do lado esquerdo, nós temos os nomes dos recursos, tá bom? E do lado direito, eu vou ter as tarefas que estão alocadas para esses recursos, tá bom? A gente pode simplesmente depois arrastar aqui, né, a data onde vai ter a tarefa do meu recurso, tá? É bem simples de trabalhar. A próxima visão que nós vamos ver é a planilha de recursos. Então, a planilha de recursos ela traz o nome, o tipo, a unidade, as iniciais, o grupo, as unidades máximas, a taxa padrão, a taxa de hora extra, o custo por uso, tá? Como que é o acúmulo desse custo, qual calendário faz parte esse meu recurso, se ele tem algum código especial. Se eu quiser adicionar uma nova coluna ou um campo complementar, um campo personalizado, eu trago aqui. Vale lembrar que o Project ele trabalha com três tipos de recurso, tá? São três: os de trabalho, os recursos materiais e os recursos de custo. Então, olha só, vamos entender como funcionam esses três tipos e como que nós vamos cadastrar cada um deles, ok? O primeiro tipo, que é o recurso de trabalho, geralmente ele é mais fácil de assimilar. Por quê? Porque nós pensamos assim, olha, eu trabalho 8 horas por dia, ou 9, ou 10, ou 12, ou 4. Então, se eu sou um recurso e eu trabalho, eu sou um recurso de trabalho. É isso que a gente pensa. Eu gero horas de trabalho por dia. É uma assimilação mais fácil, né?
normalmente, na maioria dos projetos, os recursos são de trabalho, são predominantes, né? A gente gosta muito de ter um termo que o pessoal gosta muito, que é o homem-hora, né? Eu quero medir quantos homens hora, ou quanto homem-hora está sendo necessário para trabalhar nessa tarefa. Então, o recurso de trabalho é que vai dar essa visão para a gente, né? Nós aqui, quando se fala de trabalho, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de máquinas que vão estar então atribuídas a uma tarefa com um objetivo específico. Por exemplo, eu deixei aí o professor de project. O professor de project, ele tem uma função, dar a aula de Microsoft Project. Ou seja, ele vai dar aula, e aí nós vamos lembrar das nossas configurações, 44 horas semanais, 9 horas de segunda a quinta, 8 horas na sexta. Então ele vai dar aula para a gente nesse período, ok? Bem, nós podemos aí exemplificar. Eu coloquei a função, não o nome, professor de project. Mas eu poderia ter escrito aí, no lugar de professor de project, Rafael. O Rafael é o professor de project. Eu poderia ter escrito, definido, o nome define. Mas eu poderia ter falado aí que eu tenho um João, que é professor e que é, por exemplo, diretor. Eu poderia ter colocado que eu tenho pedreiro. Poderia ter colocado que eu tenho um analista. Eu tenho aí um médico. Então, eu tenho N formas de exemplificar o recurso de trabalho. Tá bom? É bem simples, bem fácil e muito tranquilo de se usar. Bem, algumas características que são compartilhadas pelo recurso de trabalho. E aí isso é importante vocês salientarem. Primeiro, ele tem custo contabilizado por hora ou pelo esforço empregado. Quando a gente estiver falando lá do uso dos recursos, eu vou mostrar como que a gente faz para medir o esforço. Ele possui aí uma taxa de hora e uma taxa de hora extra e ainda consegue ter um custo por uso. E não é só uma taxa, a gente pode cadastrar várias taxas, várias tabelas de taxas diferentes para momentos diferentes, com datas diferentes. Além disso, todo o recurso de trabalho ele é atribuído ao seu calendário do projeto. Porém, eu posso modificar em especial para o meu recurso. O project gerará automaticamente um calendário chamado calendário do recurso, o nome do recurso, né? Igualzinho ao calendário do projeto, tá bom? Além disso, a gente pode ter uma unidade máxima de alocação, né? Por exemplo, o Rafael aqui está com 300%. Quer dizer que ele trabalha por dia 3 vezes mais do que ele trabalharia. Se ele trabalha 9 horas por dia, aqui eu estou dizendo que ele trabalha 27. Nossa, mas é impossível. O Rafael trabalhar 27, o dia tem 24. Bem, eu posso ter 3 professores de project, por exemplo, e não ser só o Rafael, e ter 3 turmas funcionando ao mesmo tempo. E aí o professor de project são 3. Isso é uma que algumas organizações utilizam para trabalhar com equipes. Por exemplo, pedreiros. Ele tem 10 pedreiros lá numa obra e ele coloca lá, então, 1000% de atribuição. Também serve para eu falar que eu tenho um funcionário que é meio período. Só fica 50% do meu tempo. Ele só trabalha 4 horas e meia. Entendeu? Posso atribuir 50% para aquele meu recurso. Tá? Bem, o outro tipo de recurso, e eu vou até digitar aqui, para vocês verem, por exemplo, vamos colocar folhas. Folha 4. É material, tá? Ou seja, eu vou usar folhas A4 dentro do meu projeto. Então, depois a gente viu aí os recursos de trabalho, a gente tem os materiais. Eles também são fáceis de se assimilar, viu, gente? Assim como o trabalho fala do homem-hora, o material, nós estamos falando de matéria-prima, de algo que a gente utiliza.
que a gente busca no nosso estoque, por exemplo, tá? Então, o material, ele seria aí, como eu falei, a folha 4, mas vamos assimilar na construção civil. O cimento é um material, a areia é um material. Vamos assimilar agora, né, na área de softwares. O computador é um material. Nós temos computadores que eu preciso ter ali, ó, assim como folha para impressão, como toner para impressão. Então, o material, eu gosto muito da assimilação ao estoque. Só que eu quero fazer uma observação. O material é tudo que eu tenho estoque, mas o project não controla o estoque. Olha, eu tenho, mas o project não controla o estoque. Então, eu tenho esse material em estoque, eu tenho um software ou uma planilha de gestão de estoque, porém não é responsabilidade do project. Ele não sabe que eu tinha 20 se eu aloquei 50 no projeto. Tá bom? Ele só consegue gerenciar a alocação e o custo por aquela alocação. Mas ele não limita, tá bom? Ele também põe inicial, né? Você vai ver que a unidade do material é um campo que fica liberado para a gente digitar. O que é essa unidade do material? Por exemplo, se eu vou medir em metros quadrados, se eu vou medir em unidades, se eu vou medir em pacotes, se eu vou medir em caixas, se eu vou medir em quilo. Então eu vou vir aqui, esse é um campo texto, então eu vou colocar aqui o N, né? Então unidades de folha A4, eu quero medir por unidade. Quantas unidades de folha foram usadas, ok? Bem, não consigo ter uma disponibilidade de unidade máxima, porque não é o objetivo do project controlar o máximo, tá? Mas eu só tenho uma taxa padrão. Quanto me custa cada unidade? 8 centavos. Eu coloquei 0,08 centavos, tá bom? Taxa de hora extra não existe, tá? Mas custo por uso, sim. Bem, além da taxa padrão, toda vez que eu utilizar, eu tenho um custo de utilização de R$1, independente da quantidade. Esse custo por utilização, custo por uso, vamos dizer que é o custo que eu levo para retirar esse papel lá do meu, digamos assim, da minha caixa, né, da minha estufa de papel, ok? E não tem calendário para recurso material. E aí tem algumas características interessantes, tá? O custo, ele é contabilizado pelo número de unidades empregadas, diferente do trabalho, que é pelo esforço desenvolvido. Se eu trabalhar 5 horas, se eu trabalhar 4 horas, se eu trabalhar 20 horas, aqui é se eu usar 1 unidade, 2 unidades, 10 unidades, 100 unidades. A taxa padrão é pela unidade, tá? Então, por exemplo, eu posso utilizar aí, no lugar de unidade, pacote. O pacote de 100 folhas, um pacote de 500 folhas, posso determinar, né, qual que é a unidade do material, pacote, e já saiu o custo por pacote, não por unidade. Bom, além disso, né, a unidade e o rótulo do material, eles têm que ser definidos, tá? Então, por exemplo, essa unidade, o N, eu tenho que saber que o N significa unidade. Porque senão eu coloco o N, vem um outro, escreve unid, outro vem escreve unidade, vem um outro aí escreve U, né? Então a gente fica sem saber. Então é importante que a gente defina esses rótulos para cada unidade que a gente está fazendo. Isso de custo, tá? Então, olha só, o recurso de custo, ele geralmente é aquele que a gente mais tem dúvida. Não é tão fácil assimilar como o trabalho ou o material, tá? Principalmente para quem está começando no project. Olha só, o recurso de custo, nós estamos falando que qualquer coisa, gasto, despesa, seja pontual, que esteja envolvido nesse projeto e que não possui uma taxa por uma unidade ou pelo esforço, não se refere, por exemplo, a horas trabalhadas ou por algo que exista no meu estoque,
como por exemplo, táxi, restaurante, né? Aquelas coisas não padronizadas que são usadas naquele momento, né? Eu vou dar o exemplo. Eu contratei o professor para vir dar o curso de Microsoft Project. Então eu tenho um custo com passagem aérea, né? E passagens terrestres. Vou chamar esse custo de deslocamento, ok? Então eu tenho aí o custo do deslocamento. Esse deslocamento é um recurso de custo. Eu não sei quanto vai me custar, porque eu estou planejando. Eu só vou saber quando eu cotar as passagens, né, tanto a passagem de ida e de volta do aeroporto, quanto o táxi para levá-lo do aeroporto ao hotel, do hotel ao aeroporto. Então, nenhuma outra informação será possível eu digitar ou eu informar. Por quê? Só o acúmulo, né, que é rateado. Eu não consigo informar para ele outra informação. Eu só vou inserir essa informação quando eu atribuir este custo, esse recurso na minha tarefa. Então, essa é uma explicação bem genérica e bem simples para vocês assimilarem os tipos de recursos que nós temos no Microsoft Project. Como eu disse, eu particularmente prefiro digitar os meus recursos aqui pela planilha de recursos. Mas não é só a planilha de recursos que nós temos, tá? Aqui, além da planilha de recursos, nós temos um formulário de recursos, onde você pode digitar os mesmos dados, ok? E ele listar depois as tarefas que estão atribuídas a esse recurso. Além disso, eu tenho o uso dos recursos, que é uma visão de todos os recursos que eu tenho e as tarefas que estão alocadas. Eu não tenho nenhum recurso, então todas as minhas tarefas estão sem alocação. Quando eu dou um clique duplo aqui em qualquer uma dessas tarefas, eu tenho uma visão chamada atribuição do recurso. O que acontece? Quando eu atribuo as informações do meu recurso a uma tarefa ou das minhas tarefas ao recurso, eu posso ver quantas horas eu trabalho, qual que é a disponibilidade nesta tarefa, por exemplo, ok? Então, estou sem alocação, meus recursos estão todos 100%. Posso falar que aqui é 50, posso falar que nessa tarefa é 200, ok? Quando ela inicia, quando ela termina, qual que é a tabela de taxa de custo que eu vou utilizar, ok? E depois eu ainda posso fazer o meu controle, né? Depois que eu estiver executando, que eu estiver controlando, quanto vai me custar o trabalho, de verdade, real, quanto já foi concluído, quando iniciou e terminou realmente, se eu realmente fiz a análise em cima da tabela A, eu realmente gastei, foi a tabela A, posso ter gasto na tabela B. E se eu tiver alguma anotação para fazer sobre esta atribuição deste recurso, eu faço aqui. Bem, eu particularmente gosto aqui da planilha. A planilha de recursos está disponível para vocês aqui nos botões de acesso rápido, tá? Aqui na parte inferior do Microsoft Project. O primeiro é o Gantt, o segundo é o uso da tarefa, o terceiro é o planejador de equipe, o quarto é a planilha de recurso e o quinto é o relatório, tá bom? Esse relatório é sempre o último relatório que foi aberto, tá bom? Então vou clicar aqui na planilha de recursos. Eu posso clicar no botão adicionar recursos e escolher um tipo que ele adiciona para mim dentro da minha tabelinha. Então, ó, recurso de trabalho, recurso de material, recurso de custo. Tá vendo? Ó? Ele já lançou aqui para mim todas as informações para eu alterar. Eu já tenho aí 3 recursos por tipos cadastrados. Perdão, fiz uma arte de seleção aqui. Bem, o pool de recursos eu ainda não vou explicar, a gente vai aprender o pool de recursos lá para frente, assim como nivelamento e opções de nivelamento, tá? Por enquanto a gente vai atribuir aquilo que realmente é importante. E no nosso caso, o que é o importante aqui? Adicionar nossos recursos de trabalho. Eu quero voltar aqui no meu gráfico de Gantt, né? Nós estamos
planejando um curso de Project. Eu ainda não lancei todas as tarefas, tá? A gente aprendeu a utilizar aqui, mas eu não lancei todas as tarefas. A gente tem só o planejar a aula, reunião para levantamento, elaborou o cronograma, né? Montar o material. Nós temos as reuniões, tá? Bem, essa nova tarefa de resumo e essa nova tarefa de reunião aqui, ó, nós vamos abrir matrículas. Eu vou alterar essas tarefas. Abrir matrículas, ok? Realizar matrículas. Confirmações. E prazo de cancelamento. Então, cancelamento. São as ações que a gente vai movimentar. Então, abrir matrícula, eu abro um dia, né? Realizar as matrículas, as confirmações, a gente vai 14 dias. O cancelamento, o pessoal terá 5 dias para fazer, ok? Bem, eu irei aqui então aplicar treinamento. Se aplicar treinamento, eu vou removê-lo, né, da nossa hierarquia, vou recuar ele para cá. Então, ok, o treinamento durará 5 dias úteis. Ok, certinho. Muito bem. Então tá aqui. Eu vou nivelar da seguinte forma. Aqui será 11, 12, 12 não, 13, 11, 13 e 14. Perdão. Certinho, então tá bem estruturado. Vamos verificar aqui, né? Vamos exibir. Então, vamos olhar o projeto inteiro, tá? Perfeito. Certo? Muito bem. Então, o curso Project, né? O projeto de curso de Project, ele teve, contando o seu planejamento, contando as reuniões, contando a realização do curso e das matrículas, 34 dias. O que eu preciso aqui agora que eu tenho essas datas? Eu preciso dos recursos para fazer isso aqui. Então, vou voltar na minha planilha de recursos. Vou começar a cadastrar as pessoas. Bem, o que eu preciso para realizar aí de recurso? Eu preciso de divulgadores, ok? Eu preciso de professores. Eu preciso de atendentes, né? Secretários. Eu vou chamar só de atendentes. Ó, voltar para a escola. Beleza. Tenho aqui, essas são as pessoas. Material, vou precisar de contratos. Vou precisar também aqui de computadores. Ok? Então, contratos, computadores. Vou precisar de mais alguma coisa? Acredito que de caneta, sala de aula, projetor. É isso? Tenho meus custos com deslocamento, meus custos com hospedagem do professor e os custos com alimentação dele. Bem, vou ajustar os tipos, tá? Aqui é custo. Esses daqui serão de material, tá? E o legal é que o meu projetor também pode ser um custo, porque eu não sei, vou alugar o projetor. Sala de aula também, vou alugar a sala de aula. Sei qual, então não sei o custo dela ainda. Então esses aqui serão meus materiais. Perfeito. E tenho aí meus recursos de trabalho. Bem, até aqui está muito simples, tá? Essa nossa oitava aula, ela é bem fácil de ser usada. Mas será que é só isso que a gente vai precisar? Olha só.
Eu preciso das demais informações. Os custos que eu tenho aqui por unidades e por esforço, tá bom? E as demais, né? Disponibilidade dos meus trabalhos, quantos divulgadores vão trabalhar, quantos professores, quantos atendentes, ok? Tem informações que eu não consigo ver aqui, como por exemplo, aquela tabelinha, né? Qual que é a tabela de custo? Aqui está trazendo uma tabela de custo, mas eu não sei qual é. Quando eu olhei aquela janela das atribuições do meu recurso, as informações de atribuição, eu tinha até a letra E, mas eu não estou vendo taxa A, taxa B, taxa C. Como que eu faço para acessar essa informação? Assim como a tarefa, o recurso tem as informações. É só dar um clique duplo. Com um clique duplo eu acesso essa janela. Ou clico aqui na guia recurso, no botão informações com aquela tarefa selecionada. Ou clico na tarefa, clique direito no mouse, informações, na tarefa não, perdão, no recurso, informações, e aqui eu vou ajustar, tá bom? É bem simples, não é? É bem simples chegar aqui. E aí eu vou explicar agora essa janela para vocês. Bem, as mesmas informações que a gente tem na planilha, tá? Alguns complementos mais avançados, como por exemplo, nome do recurso inicial. Se eu tiver login no meu ID, no meu Active Directory, né, o usuário de domínio do Windows, posso colocar o e-mail, pedir para fazer login na conta, ele vai carregar aqui. O grupo e o código são informações que são interessantes, por exemplo, eu posso chamar os professores por nome, criar um grupo chamado professor e depois usar essa informação para filtrar. Filtrar os professores, quem são do grupo professor. Mesma coisa administrativo, ou um grupo chamado eletricistas, pedreiros e assim sucessivamente. Ok? Tenho essa informação e essa informação aqui e essa aqui, eu só tenho na versão Professional do Project. Se você está usando a versão Standard, você não tem essas opções. Tipo de reserva. Eu gosto de contar uma história para falar do tipo de reserva. É aquela sátira, aquela velha máxima do porco e da galinha. A galinha chegou no porco e falou assim: compadre, vamos abrir um negócio? Vamos, o porco todo entusiasmado. Vamos, comadre, na hora. Mas que negócio nós vamos abrir? E ela fala para ele assim: ovos com bacon. Ele vai embora para casa, chega todo feliz na porca, fala assim: porca, nossa comadre galinha nos chamou para abrir um negócio. Vai ser um café da manhã, ovos com bacon. E a porca logo grita pro porco: mas se você é bobo, porco, você não tá vendo? Ela, para dar o ovo, faz uma forcinha. Você, para dar o bacon, vai ter que dar a vida. É o que a gente faz alusão aos tipos de reservas que a gente tem no project. Quando eu falo que é comprometida, é como se fosse o porco da história. Tem que dar a vida, está ali disposto a trabalhar o tempo que foi programado. Proposto, o recurso proposto, ele não está ali para trabalhar aquele recurso todo disponível, as 8 horas, 100%, etc. Pois não quer dizer que ele não faça, porém ele não tem esse compromisso. No Project Standard, todo mundo é comprometido, você não tem proposto. Tá? Quem que é proposto no projeto de vocês, no cronograma? Um terceirizado. Né? O terceirizado, se ele não cumprir, independente dele cumprir ou não, você vai ter que executar. Então você vai acabar trazendo outro terceiro para executar. Então isso pesa depois no caminho crítico para a gente, porque é um proposto. Ele não é comprometido com aquilo. Tá bom? E quando eu trabalho com orçamentos, é só eu marcar que o recurso é um recurso só de orçamento. Ele não é um recurso para poder fazer gestão propriamente dita. Tá bom? Vou alterar período útil vai me permitir abrir as informações de calendário e alterar o calendário específico para esse meu recurso de trabalho. Continuando, a segunda guia é a guia de custos. Tá? Eu vou ter 5 tabelas diferentes, A, B, C, até a letra E, para lançar o custo de um determinado recurso. E tem aqui a data efetiva. Né? A partir dessa data, a taxa padrão, a taxa de hora extra e o custo por uso passa a ser outro.
Então, se eu não tenho uma data efetiva aqui, que é primeiro custo padrão, tá? Mas se eu colocar aqui 25 de maio, dia 25 de maio, minha taxa padrão vai ser essa, com essa, com essa, ok? E eu posso pôr várias outras datas. Bem, eu tenho outras tabelas que eu posso colocar. É legal quando eu tenho ali, por exemplo, analista padrão, normalmente analista júnior, aí eu tenho analista pleno, analista sênior. Eu planejei que quem ia realizar a tarefa era o júnior, porém, quem realizou foi um pleno, então o custo dele é maior naquela tarefa. Então, no controle, nas informações de atribuições sobre aquela tarefa, no controle eu coloco lá que quem fez aquele analista que desenvolveu aquela tarefa, ele estava na tabela B, não estava na tabela A, ok? Depois das anotações, e se eu tiver os campos personalizados de recurso, eles vão aparecer aqui. Só uma observação, vocês viram que a gente tem aqui a disponibilidade do recurso e as unidades que ele está disponível. Se a gente vier aqui lançar uma disponibilidade, essa disponibilidade vai vir aqui para o calendário dele, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos. Se eu falar que aqui eu tenho 200%, aqui eu tenho 50%, é bem simples. Vamos dar um OK. E aí eu posso fazer isso com todos, tá? Todos eles têm, menos o recurso de custo. Ó, o recurso de custo não tem a abinha custo, ó. A abinha custo do recurso, ó, é desabilitado. Tem só anotação, campo personalizado e aí as demais informações, tá bom? Qualquer dúvida, gente, não hesitem de me mandar mensagem, tá? A gente ainda não acabou, a gente fez a primeira introdução sobre o recurso. Eu agora vou atribuir essas tarefas, depois a gente vai voltar para a gente ver a questão de nivelamento, para a gente ver a questão do planejador. Vamos entender o que é o pool do recurso, tá? O pool de recursos é uma coisa muito legal. Tem um vídeo aí que é só sobre pool, tá bom? Vocês vão ficar com ele, que ele é bem legal. Na aula 9, a gente vai fazer a atribuição de recursos às tarefas e depois nivelamento de recursos, ok? Até a nossa aula 9. Muito obrigado e continue aí. Antes de eu ir embora, quero dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Durante todo o curso tem exercícios. A gente tem aí alguns quizzes que são simples de serem feitos, tá? Vocês vão se tornar ninjas em Microsoft Project, vocês vão se tornar especialistas em Microsoft Project. Por isso é muito importante que vocês realizem todos. E sempre que vocês precisarem, é só me chamar no Skype, o Skype está aqui embaixo, tá? Que eu tenho total disponibilidade de dar o auxílio para vocês com as dúvidas que vocês têm, tá? Pode me chamar no Skype, pode me chamar no meu Telegram, do jeito que ficar fácil para vocês, tá bom? Então vamos para a nossa aula de número 9. Até!